Então vamos lá? Vamos falar um pouco sobre referência relativa, referência absoluta e referência mista. Ok, estamos na versão 2016 do Excel. Aqui tem um exemplo de uma planilhinha onde nós temos os itens de 1 a 6, temos estoque, está escrito estoque errado aqui, deixa eu arrumar. Estoque, tá? Valor unitário, total, e eu quero calcular quero criar uma fórmula para que a gente tenha aqui o valor total. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a fórmula com sinal de igual, pego o estoque e multiplico, né, com asterisco vezes o 25 aqui, que é a célula D4. Né? Quando eu olho aqui a célula, dá um atalho ao F2. F2 ele vai me mostrar qual é a fórmula que ele aplicou, como ele calculou, ele vai lá, ele está pegando a célula C4 vezes D4. Então, o Excel ele vem como padrão com a referência relativa, ou seja, o que é isso? Quando eu tenho uma fórmula, por exemplo, em um determinado local, né, que faz referência a determinadas células, por exemplo, vamos supor que eu pegue uma fórmula que eu faça referência a essa célula, a célula G4 vezes H4, ok? E põe aqui lá, sei lá, 12 e aqui 15, né? E estou fazendo uma multiplicação. Se eu ver lá, ele está pegando as duas fórmulas. Se eu copiar essa fórmula uma para baixo, o que acontece? Ele anda uma para baixo. Se eu copiar essa fórmula uma para o lado, Ctrl C, Ctrl V, o que ele faz? Ele anda uma para o lado. Ou seja, é como se fossem passos de dança. O movimento que você fizer com a sua fórmula, ele copiará e manterá a relatividade. Para quê? Porque na maioria dos casos eu tenho umas condições assim, uma tabela, eu tenho essa informação e eu quero Ctrl C, Ctrl V, eu quero copiar, olha, quando eu dou F2 ele já desceu o estoque e o valor. Então ele mantém, ele vem como padrão referência relativa. Isso é extremamente importante porque você pode melhorar muito a produtividade a partir do momento que você entenda como isso funciona e sabendo dar as informações corretas para que ele faça isso quando for importante fazer e não fazer quando não pode, não é possível fazer. Daí isso você vai ganhar produtividade e nós vamos ver nos exemplos abaixo, ok? Então, se eu copiar essas fórmulas, olha, se eu vier aqui no Ctrl C, marcar tudo aqui, dando um Ctrl V, veja que as fórmulas com F2, ó, elas estão corretas, porque ele vem como padrão. Nesse caso, eu não preciso fazer nada, ele já vem como default padrão do Excel, a referência relativa. Mas eu posso usar outros casos. Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos e vamos trabalhar aqui nas planilhas. De novo, tem uma planilha aqui com estoque e valor para a gente fazer mais uma vez. Só que agora, vejam que eu vou dar Ctrl seta para baixo, é um atalho para que você ande, olha, andei 1000 linhas, Ctrl seta para cima. Então, eu não ando seta para baixo para andar de uma em uma. Se eu quiser correr para ir para o final, eu aperto Ctrl e seta para baixo, ele vai para o último, Ctrl seta para cima, ele vai para o primeiro. Legal? É bem bacana isso. Então, de novo, eu vou fazer a função igual para abrir uma fórmula, clico na célula B6, sinal de vezes, clico na célula C6 e dou um Enter. Pronto, está feita a fórmula. E aí, um outro atalho bem interessante. Essa coluna não está preenchida até o final? Vamos ver. Ctrl seta para baixo, está preenchida até o final, olha. Ctrl seta para cima. Muito bem. Se eu vier aqui com o ponteiro do mouse aqui no canto inferior direito das células, veja que o mouse muda para um padrão diferente. Se eu der um duplo clique, olha o que ele faz. Ele já vai, ó, Ctrl seta para baixo, ele já copiou a forma até a última célula preenchida. Ele olha a célula C, a coluna C, e preenche a forma. Se tiver alguma célula em branco, ele para, tá? Então veja, ó, e ele fez certinho, olha, F2, F2, olha, ele copiou todas as fórmulas corretamente. Então, rapidamente nós fizemos 1000 fórmulas aqui, isso que é produtividade. Muito bem, legal. Aqui quando é referência relativa é tranquilo, é muito fácil. Agora nesse caso é diferente. Eu tenho aqui as previsões, tenho as vendas reais, né, de um item 1, 3 até o 5 e quero calcular um crescimento, uma previsão de venda, né, usando 5% de crescimento em janeiro, vai ser 3% de crescimento em fevereiro e 2% de crescimento em março. Ok? Então eu quero pegar esse valor, aplicar 5%. Pegar esse valor aqui em fevereiro, aplicar 3% a mais. E pegar em março e aplicar 2% a mais. É isso que eu quero fazer nesse exercício. Então veja. Então primeiro é fácil, eu venho aqui e faço a primeira fórmula. Eu vou pegar o real atual vezes, eu vou abrir parênteses porque eu vou adicionar 100% ao valor para ele manter o valor original, né? E vou clicar no 5%. Opa, eu digitei errado. Aqui, vezes... Não, é mais, né? Perdão. Mais. E clica no 5%, ok?
Muito bem. Esse primeiro está feito, está correto. Ó. Veja, ele está pegando, então, a informação da célula G6, multiplicando pela somatória de 100 para dar 105%, 100% mais 5%. Está aqui perfeito. O que acontece agora, pessoal, se eu copiar essa fórmula para o lado direito? Se eu copiar essa fórmula para o lado direito, vai dar, eu vou copiar ela para baixo, melhor ainda, vamos fazer para baixo, ela vai dar um erro. O que aconteceu? Quando eu copiei para baixo, ele passou a pegar o 143, até aí está correto, porém, ele parou de pegar os 5% e foi na célula que está escrito janeiro, Jan. E isso não é número, então ele não consegue fazer a conta. Né? Por que aconteceu isso, pessoal? Pelo mesmo motivo dessa anterior. Na anterior aqui eu não copiei para baixo, ele não mudou a referência quando eu vou para baixo. Olha lá, eu copio, eu não olho, ele não vai para baixo. Então, da mesma forma, ele manteve a referência relativa. Vamos apagar essa fórmula, então, e vamos corrigir a fórmula anterior. Como é que a gente corrige isso? Nós vamos no F2 e vamos pensar o seguinte, eu tenho que pensar em todos os movimentos que eu vou fazer com essa fórmula. Eu vou copiar ela para a direita e depois eu vou copiar ela para baixo. O que vai acontecer, vamos pensar nos 5% lá no primeiro que deu erro. O que vai acontecer quando eu copiar ela para baixo? Né? Quando eu copiar ela para baixo, eu não quero que ela mude de linha, que ela mantenha a linha fixa. E quando eu copiar para o lado, eu quero que ela mude de coluna, eu quero que ela vá para 3% e depois que ela vá para o 2%. Então, essa é uma referência mista. Eu preciso que ela mude quando mudar de coluna, mas eu não quero que ela mude quando ele muda de linha. Daí, como eu quero que a linha fique travada, então é isso que eu preciso perguntar. O que eu quero que fique travado nos 5%? A linha tem que ficar travada? Tem. E a coluna? Não. Então eu vou ir na linha e ponho $1 na frente. Isso vai fazer com que eu trave essa linha. Então toda vez que eu mudar de linha, ele não vai. Agora na coluna, como eu não pus nada na frente do H, ela está mista, ela não está fixa. E G6, vamos pensar no G6. O G6, quando eu descer, copiar para baixo, né, for da célula H6 para a célula H7, eu quero que ela mude da célula G6 para G7? Sim, eu quero que mude a linha. E a coluna? Quando eu mudar de H6 para I6, eu vou querer que ela mude a coluna? Não. Então, nesse caso, é diferente do anterior. Eu quero que a coluna fique travada. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: eu posso mudar a coluna? Sim ou não? Se for sim, eu deixo ela livre. Se for eu não posso mudar a coluna, eu travo a coluna, que é esse caso. No outro caso, eu posso mudar a linha? Não. Então eu travo a linha. Beleza, eu fiz dessa forma, mudei. Vocês vão ver agora, eu dou um Ctrl C, marco toda a seleção, dou um Ctrl V. Olha o que aconteceu. Todas as fórmulas estão corretas. Então vejam, eu fiz uma fórmula só, claro, investi um tempinho nela para poder analisar, mas eu não preciso ficar arrumando todas as fórmulas. Com prática, com tempo, vocês vão ver que isso fica bem mais fácil de usar. Legal? Vamos agora com uma fórmula absoluta, com referência absoluta. Do mesmo jeito, eu tenho uma outra, de novo aqui, os 6 itens com a venda atual, só que eu quero crescer 2% ao mês, só que eu quero que isso fique fixo. Eu não quero que crie 2% mais 2%, quero que sempre olhe o inicial. Então, de novo, vou fazer a fórmula igual, né, para multiplicar vezes, abro parênteses, ponho 100% mais, né, eu clico nos 2% lá, ok, e posso até dar o Enter. Ótimo, fez o primeiro. Muito bem. E agora, pessoal, vamos lá. O que eu quero que mude no N4? Vamos falar do N4 primeiro. O N4 pode mudar quando mudar de linha. Eu quero que ele mude de linha? Não, não quero que ele mude de linha. E de coluna? Também não. Então ele tem que travar tudo. Daí, vamos a um outro atalho, que é meu canivete suíço. Clico entre o N e o 4 e aciono o F4. Veja que uma vez F4, travou tudo. Outra vez F4 travou só a linha. Outra vez F4 travou só a coluna. Mais uma vez F4 ficou tudo livre. Então, deixa travado esse. E no N6, clico entre o N e o 6. E de novo, eu vou travar agora só a coluna. Muito bem, copiei aqui. E agora vamos fazer mais uma mágica. Ctrl C, Ctrl V. Veja que os números ficaram iguais porque é o mesmo crescimento que eu usei referência absoluta.
ok? Então estudem esse caso, se vocês tiverem algumas indicações, podem passar para a gente, que é muito importante treinar e usar referência relativa, referência mista e referência absoluta. Isso pode ajudar muito na produtividade do seu dia a dia, na construção de fórmulas simples ou mais complexas. Um forte abraço e até mais!